Se você chegou até aqui, já sabe que esse canal entrega conteúdo de verdade. Então aproveita e deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma análise como essa. E se um homem carregasse nas mãos o poder de incinerar qualquer obstáculo em seu caminho, mas não conseguisse apagar as chamas que consomem sua própria alma, ele seria forte ou apenas perigosamente incompleto? Roy Mustang é um dos personagens mais fascinantes do universo de Fullmetal Alchemist, a obra-prima de Hiromu Arakawa, que conquistou milhões de fãs ao redor do mundo. Conhecido como o Alquimista das Chamas, Mustang é um coronel do exército de Amestris, um país fictício governado por uma estrutura militar rígida e repleta de segredos sombrios. Ele domina a alquimia do fogo com maestria absoluta, sendo capaz de criar explosões devastadoras com um simples estalar de dedos. Mas, por trás dessa imagem de poder e controle, existe um homem atormentado por seu passado, movido por uma ambição que ele acredita ser nobre e disposto a fazer o que for necessário para alcançar seu objetivo final: chegar ao topo do comando militar e transformar seu país em uma nação melhor. Mustang não é um herói convencional. Ele é um veterano de guerra que participou do genocídio de Ishval, um conflito brutal onde usou seus poderes para massacrar civis inocentes, seguindo ordens superiores. Essa ferida nunca cicatrizou. Cada decisão que ele toma, cada movimento calculado em sua escalada ao poder, carrega o peso daquelas vidas perdidas. Ele não busca redenção no sentido tradicional, porque sabe que não existe perdão suficiente para o que fez. Em vez disso, ele busca criar um futuro onde atrocidades como aquela nunca mais aconteçam. É uma missão grandiosa, quase impossível, e é exatamente isso que torna Mustang um personagem tão rico para analisarmos sob a perspectiva do estoicismo. A filosofia estoica, nascida na Grécia Antiga e aperfeiçoada em Roma por pensadores como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, nos ensina que a verdadeira liberdade está em controlar aquilo que podemos controlar e aceitar com serenidade aquilo que está além do nosso alcance. Os estoicos acreditavam que as emoções destrutivas nascem de julgamentos equivocados sobre a realidade e que, através da razão e da virtude, podemos alcançar uma vida plena, independente das circunstâncias externas. Eles valorizavam o dever, o propósito, o autocontrole e a aceitação do destino. Mas será que Roy Mustang realmente incorpora esses princípios? Ou será que ele apenas usa uma máscara de controle para esconder um vulcão emocional, prestes a entrar em erupção? Essa é a pergunta que vamos explorar profundamente. Quando observamos Mustang em ação, a primeira impressão é de um homem completamente no controle. Ele raramente eleva a voz, mantém uma postura calculada, mesmo em situações de extremo perigo, e parece sempre estar 3 passos à frente de seus adversários. Em reuniões com superiores, ele esconde suas verdadeiras intenções por trás de um sorriso educado e comentários aparentemente despretensiosos. No campo de batalha, ele analisa cada variável antes de agir, usando seu poder de forma cirúrgica e eficiente. Essa aparência de controle emocional é algo que os estoicos certamente admirariam. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações que devemos ser como o promontório contra o qual as ondas se quebram continuamente, permanecendo firmes enquanto a fúria das águas se acalma ao seu redor. E Mustang, na maior parte do tempo, parece ser exatamente esse promontório inabalável. Mas a filosofia estoica não se trata apenas de parecer calmo. Ela exige uma transformação interna genuína, uma reorganização dos valores e julgamentos que nos levam a reagir emocionalmente. E é aqui que começamos a ver as primeiras rachaduras na armadura de Mustang. Quando seu melhor amigo e confidente, Maes Hughes, é assassinado, testemunhamos algo revelador.
No funeral, sob a chuva, Mustang permanece aparentemente impassível, enquanto a filha pequena de Hughes pergunta por que estão enterrando o pai dela. Por que ele não pode simplesmente voltar para casa? A tenente Hawkeye comenta que está chovendo, e Mustang responde que sim, está chovendo, mesmo estando em um dia sem nuvens. As lágrimas que escorrem por seu rosto são a chuva que ele menciona. Esse momento é cinematograficamente brilhante, mas filosoficamente complexo. Por um lado, Mustang está tentando manter a compostura, não demonstrar fraqueza diante de seus subordinados, preservar a imagem de líder inabalável. Por outro lado, ele claramente está sofrendo intensamente e apenas disfarçando essa dor com uma metáfora poética. Um estoico verdadeiro não negaria a tristeza pela perda de um amigo. Sêneca, que escreveu extensamente sobre o luto, reconhecia que sentir dor pela morte de alguém querido é natural e humano. O que os estoicos condenariam seria permitir que essa dor se transformasse em algo destrutivo, em um desejo de vingança que consumisse a razão e desviasse o indivíduo de seu caminho virtuoso. E é exatamente isso que acontece com Mustang. A morte de Hughes não o leva à aceitação serena que os estoicos pregavam. Em vez disso, ela alimenta uma sede de vingança que vai crescendo ao longo da narrativa até explodir de forma brutal. Quando Mustang finalmente confronta Envy, o homúnculo responsável pela morte de Hughes, toda aquela fachada de controle desmorona completamente. Ele não apenas derrota Envy, ele o tortura. Queima repetidamente o homúnculo, fazendo-o regenerar apenas para queimá-lo novamente, prolongando o sofrimento de forma deliberada e sádica. Seus olhos perdem qualquer traço de racionalidade. Sua voz se torna um rosnado de ódio puro. Naquele momento, Mustang não é mais o estrategista calculista. Ele é um homem consumido pela fúria, completamente dominado por suas emoções. Epicteto nos ensinou que não são os eventos que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre esses eventos. A morte de Hughes foi trágica, mas a interpretação que Mustang fez dessa morte, transformando-a em uma justificativa para a crueldade, é o que o afastou do caminho estoico. Um praticante genuíno da filosofia teria reconhecido que a vingança não traria Hughes de volta, que a tortura de Envy não curaria a ferida deixada pela perda, que permitir-se ser dominado pelo ódio era entregar a vitória ao inimigo de uma forma muito mais profunda do que qualquer derrota física. Mustang falhou nesse teste crucial, e o mais interessante é que a própria narrativa reconhece isso. São seus aliados, especialmente Hawkeye e Edward Elric, que precisam intervir para impedi-lo de cruzar uma linha da qual não haveria retorno. Hawkeye chega a apontar uma arma para ele, disposta a matá-lo se ele se tornar o monstro que está prestes a se tornar. Esse momento é um lembrete poderoso de que o controle emocional de Mustang sempre foi mais superficial do que parecia. Uma represa contendo águas turbulentas que eventualmente encontrariam uma brecha. Mas seria injusto reduzir Mustang apenas a esse momento de fraqueza. A filosofia estoica reconhece que a virtude é um processo, não um estado permanente. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de Roma e um dos estoicos mais celebrados da história, escreveu suas meditações como lembretes para si mesmo, reconhecendo que precisava constantemente se esforçar para manter-se no caminho correto. O fato de Mustang ter falhado não significa que ele seja incapaz de incorporar princípios estoicos. Significa que ele é humano, imperfeito, e que sua jornada ainda não terminou. E quando olhamos para outros aspectos de sua personalidade, encontramos elementos que se alinham muito mais fortemente com a filosofia estoica. O senso de propósito de Mustang é talvez seu traço mais estoico. Os estoicos acreditavam que cada pessoa tem um papel a desempenhar no grande teatro do universo, e que viver virtuosamente significa cumprir esse papel da melhor forma possível.
Para Marco Aurélio, esse papel era governar Roma com justiça e sabedoria. Para Mustang, é transformar a Mestris em uma nação que não cometa os mesmos erros do passado. Ele não busca o poder por vaidade ou ganância pessoal. Ele busca o poder como ferramenta para implementar mudanças que acredita serem necessárias. Cada promoção, cada aliança política, cada movimento calculado é um passo em direção a esse objetivo maior. Essa clareza de propósito é algo que os estoicos admirariam profundamente. Sêneca escreveu que não existe vento favorável para quem não sabe para onde está indo. Mustang sabe exatamente para onde está indo. Ele tem uma visão clara do futuro que deseja construir e está disposto a dedicar sua vida inteira a essa causa. Isso o diferencia de muitos outros personagens que simplesmente reagem aos eventos ao seu redor sem um direcionamento claro. Mustang é proativo, estratégico, focado. Ele entende que grandes mudanças não acontecem da noite para o dia e está disposto a jogar o jogo longo, acumulando poder e influência gradualmente até estar em posição de fazer a diferença que deseja fazer. Mas aqui surge uma questão filosófica importante. O propósito de Mustang é genuinamente virtuoso ou é uma forma sofisticada de auto-engano? Os estoicos eram claros em afirmar que a virtude deve ser buscada por si mesma, não como meio para outros fins. Agir corretamente, porque isso nos levará ao poder, não é verdadeiramente virtuoso. A virtude deve ser sua própria recompensa. E quando examinamos as motivações de Mustang mais de perto, encontramos uma mistura complexa de altruísmo e culpa, de desejo genuíno de fazer o bem e necessidade desesperada de expiar seus pecados. Ele quer criar um país melhor, sim, mas também quer provar para si mesmo que não é o monstro que foi em Ishval. Ele quer proteger os inocentes, mas também quer silenciar os fantasmas que o assombram toda noite. Essa ambiguidade não invalida suas ações, mas complica a análise estoica. Os estoicos também valorizavam profundamente a aceitação do destino, o conceito de amor fati, que Nietzsche posteriormente popularizaria. A ideia é que devemos não apenas aceitar o que acontece conosco, mas abraçar completamente nosso destino, reconhecendo que cada evento, mesmo os dolorosos, faz parte de um todo maior e contribui para nosso crescimento. Mustang demonstra essa aceitação em alguns momentos. Ele não foge de seu passado em Ishval, não tenta escondê-lo ou fingir que não aconteceu. Ele carrega esse fardo abertamente, usando-o como combustível para sua missão. Quando confrontado sobre suas ações durante a guerra, ele não oferece desculpas ou justificativas baratas. Ele reconhece que fez coisas terríveis e aceita que terá que conviver com isso pelo resto de sua vida. Essa honestidade brutal consigo mesmo é profundamente estoica. Epicteto ensinava que o primeiro passo para a sabedoria é reconhecer nossa própria ignorância e nossas próprias falhas. Mustang não se ilude sobre quem ele é ou o que fez. Ele olha para o espelho e vê um assassino, um homem com as mãos manchadas de sangue inocente. E em vez de se afundar em autocomiseração ou negação, ele usa essa consciência como motivação para ser melhor. Isso requer uma força interior considerável, uma capacidade de confrontar verdades desconfortáveis que muitas pessoas prefeririam evitar. No entanto, a aceitação de Mustang tem limites claros. Ele aceita seu passado, mas não aceita passivamente o presente ou o futuro. Ele luta ativamente contra o sistema corrupto que o transformou em uma arma. Trabalha incansavelmente para mudar as estruturas de poder que permitiram o genocídio de Ishval. Isso pode parecer contraditório com a aceitação estoica, mas, na verdade, representa uma compreensão sofisticada da filosofia. Os estoicos não pregavam passividade total. Eles distinguiam entre aceitar o que não podemos mudar e trabalhar para mudar o que está ao nosso alcance. Mustang não pode mudar o passado, então o aceita.
mas ele pode influenciar o futuro, então luta por ele. Essa distinção é crucial e mostra que, em alguns aspectos, Mustang compreende intuitivamente princípios estoicos fundamentais. O tema do sacrifício é central tanto na jornada de Mustang quanto na filosofia estoica. Os estoicos acreditavam que devemos estar dispostos a abrir mão de confortos pessoais, de prazeres imediatos, até mesmo de nossa própria vida se necessário, em nome do dever e da virtude. Marco Aurélio governou Roma durante pragas e guerras, sacrificando sua saúde e seu tempo com a família pelo bem do império. Sêneca aceitou a ordem de suicídio de Nero com dignidade estoica, demonstrando que valorizava seus princípios mais do que sua própria existência. Mustang também faz sacrifícios significativos ao longo de sua jornada. Ele sacrifica sua reputação, permitindo que outros o vejam como um oficial ambicioso e frio, quando na verdade está trabalhando secretamente para derrubar um governo corrupto. Ele sacrifica relacionamentos pessoais, mantendo distância emocional de pessoas que poderiam ser usadas contra ele. Ele sacrifica sua paz de espírito, carregando segredos e planos que não pode compartilhar com ninguém além de seu círculo mais íntimo. Mas o sacrifício mais significativo de Mustang acontece no clímax da história, quando ele é forçado a realizar transmutação humana e perde sua visão como consequência. Esse momento é carregado de simbolismo. O homem que via tudo, que planejava cada movimento com precisão cirúrgica, que observava o tabuleiro político como um mestre enxadrista, é privado do sentido que mais valorizava. A reação de Mustang a essa perda é reveladora. Ele não desmorona em desespero, não abandona sua missão, não se entrega à autocomiseração. Ele adapta-se. Com a ajuda de Hawkeye, que se torna seus olhos, ele continua lutando. Essa resiliência é profundamente estoica. Epicteto, que foi escravo e manco, ensinava que nossas limitações físicas não definem quem somos. O que importa é como respondemos a essas limitações, como usamos nossa razão e nossa vontade para continuar vivendo virtuosamente apesar dos obstáculos. A relação entre Mustang e Risa Hawkeye merece uma análise especial sob a ótica estoica. Os estoicos tinham visões complexas sobre relacionamentos e apegos emocionais. Por um lado, valorizavam a amizade e reconheciam que conexões humanas genuínas são parte de uma vida bem vivida. Por outro lado, alertavam contra o apego excessivo, que nos torna vulneráveis ao sofrimento quando perdemos aqueles que amamos. Mustang e Hawkeye têm uma conexão profunda que vai além da hierarquia militar. Ela conhece seus segredos mais sombrios, carrega literalmente em suas costas a tatuagem com os segredos da alquimia das chamas que ele domina. Ela é sua consciência, sua âncora, a pessoa que o impede de cruzar linhas que não deveria cruzar. E ele, por sua vez, deu a ela um propósito, uma missão, uma razão para continuar vivendo após os traumas de Ishval. Esse relacionamento é simultaneamente uma força e uma vulnerabilidade. É uma força porque Hawkeye o torna melhor, mais equilibrado, mais consciente de seus próprios limites. É uma vulnerabilidade porque o apego que ele sente por ela pode ser explorado por seus inimigos, como de fato acontece quando ela é feita refém. Um estoico ortodoxo poderia argumentar que Mustang deveria cultivar um desapego maior, que deveria ser capaz de perder Hawkeye sem que isso afetasse sua capacidade de agir racionalmente. Mas essa visão ignora a complexidade da condição humana. Mesmo Marco Aurélio, em suas meditações, demonstrava afeto por sua família e amigos. O desapego estoico não significa ausência de amor. Significa não permitir que esse amor nos controle de formas destrutivas. E nesse sentido, Mustang encontra um equilíbrio delicado. Ele ama Hawkeye, mas não permite que esse amor o impeça de fazer o que precisa ser feito. Quando ela está em perigo, ele age para salvá-la,
mas não abandona completamente sua racionalidade no processo. A questão da moralidade versus racionalidade é talvez o aspecto mais filosoficamente rico da análise de Mustang. Os estoicos acreditavam que a razão e a virtude estão intrinsecamente conectadas, que agir racionalmente é agir virtuosamente e vice-versa. Mas Mustang frequentemente se encontra em situações onde a ação mais racional não é necessariamente a mais virtuosa, ou onde diferentes virtudes entram em conflito. Durante a Guerra de Ishval, seguir ordens era a ação racional do ponto de vista de autopreservação e carreira militar. Mas massacrar civis inocentes era claramente imoral. Mustang escolheu a racionalidade sobre a moralidade, e esse é um peso que ele carrega até hoje. Essa escolha o assombra precisamente porque ele sabe que foi errada, que deveria ter encontrado outra forma, que a obediência cega não é uma justificativa aceitável para atrocidades. Os julgamentos de Nuremberg estabeleceram que seguir ordens não é defesa para crimes de guerra, e Mustang, intuitivamente, concorda com esse princípio. Ele não se perdoa por Ishval, não aceita a desculpa de que estava apenas cumprindo ordens. Essa autocrítica implacável é, paradoxalmente, um traço estoico. Os estoicos praticavam o exame de consciência diário, revisando suas ações e identificando onde haviam falhado em viver de acordo com seus princípios. Mustang faz isso constantemente, talvez até de forma excessiva. Ele não permite que suas falhas passadas sejam esquecidas ou minimizadas. Mas a questão se complica quando olhamos para suas ações presentes. Mustang está disposto a manipular, enganar e usar pessoas como peças em seu tabuleiro político. Ele justifica essas ações pelo bem maior que pretende alcançar. Mas os estoicos seriam céticos em relação a esse tipo de raciocínio consequencialista. Para os estoicos, a virtude de uma ação está na própria ação, não em seus resultados. Mentir é errado mesmo que a mentira produza bons resultados. Manipular pessoas é errado mesmo que a manipulação sirva a um propósito nobre. Mustang frequentemente cruza essas linhas, confortando-se com a ideia de que os fins justificam os meios. Sêneca alertava contra esse tipo de auto-engano. Ele escreveu que, frequentemente, nos convencemos de que estamos agindo por razões nobres, quando, na verdade, estamos apenas satisfazendo nossos próprios desejos, de formas socialmente aceitáveis. Mustang quer acreditar que tudo o que faz é pelo bem de Amestris, mas quanto de suas ações é realmente motivado por culpa, por orgulho, por um desejo de provar seu próprio valor? Essa é uma pergunta que ele raramente se permite fazer, e essa evasão é uma falha estoica significativa. A honestidade consigo mesmo é fundamental para a prática estoica. Devemos examinar nossas motivações com rigor implacável, identificando os desejos e medos ocultos que influenciam nossas decisões. Mustang é honesto sobre seu passado, mas nem sempre é honesto sobre seu presente. Ele se vê como um reformador altruísta, mas há elementos de ego e ambição pessoal em sua busca pelo poder que ele prefere não examinar muito de perto. Isso não o torna um vilão, torna-o humano. Mas também o afasta do ideal estoico de autoconhecimento completo. Quando comparamos Mustang diretamente com os grandes estoicos da história, as semelhanças e diferenças se tornam mais claras. Marco Aurélio era um imperador que não queria ser imperador, que via o poder como um fardo a ser carregado com dignidade, não como um prêmio a ser conquistado. Mustang, por outro lado, busca ativamente o poder. Trabalha estrategicamente para alcançá-lo. Isso não é necessariamente anti-estoico. Os estoicos reconheciam que algumas pessoas têm o dever de liderar. Mas a atitude de Mustang em relação ao poder é mais ambígua do que a de Marco Aurélio. Sêneca era um conselheiro de Nero que tentou moderar os excessos do jovem imperador, frequentemente falhando e eventualmente pagando com a própria vida.
Há paralelos interessantes com a posição de Mustang dentro da hierarquia militar de Amestris, trabalhando dentro de um sistema corrupto, enquanto tenta mudá-lo de dentro. Ambos enfrentaram o dilema de quanto comprometer seus princípios para manter influência, de quando a colaboração se torna cumplicidade. Sêneca foi criticado por seus contemporâneos e por historiadores posteriores por acumular riqueza enquanto pregava simplicidade, por servir a um tirano enquanto escrevia sobre virtude. Mustang enfrenta críticas semelhantes dentro da narrativa, de personagens que questionam se ele é realmente diferente dos outros oficiais ambiciosos ou apenas mais habilidoso em esconder suas verdadeiras intenções. Epicteto, o escravo que se tornou filósofo, ensinava que a liberdade verdadeira é interna, que mesmo acorrentados, podemos ser livres em nossa mente. Mustang, apesar de seu poder e posição, frequentemente parece acorrentado, preso por sua culpa, por suas obrigações, por seu passado. Ele tem liberdade externa que Epicteto nunca teve, mas luta para alcançar a liberdade interna que Epicteto cultivou. Isso sugere que o poder e a posição social não são garantias de paz interior, uma lição que os estoicos enfatizavam repetidamente. Então, o que Roy Mustang realmente nos ensina sobre estoicismo? Ele nos ensina que a filosofia não é um destino, mas uma jornada. Que mesmo pessoas com qualidades admiráveis podem falhar em momentos cruciais. Que o autocontrole aparente pode esconder turbulências internas não resolvidas. Que o propósito e a determinação são forças poderosas, mas podem se tornar obsessão se não forem temperados com sabedoria. Que aceitar o passado é necessário, mas não suficiente para viver bem. Que os relacionamentos humanos são simultaneamente fontes de força e de vulnerabilidade. Que a linha entre disciplina e rigidez, entre determinação e teimosia, entre sacrifício e autodestruição, é mais tênue do que gostaríamos de admitir. Mustang não é um modelo perfeito de estoicismo, e é exatamente por isso que ele é um estudo de caso tão valioso. Personagens perfeitos não nos ensinam muito porque não podemos nos identificar com eles. Mustang, com todas as suas contradições e falhas, nos mostra como é realmente tentar viver de acordo com princípios elevados em um mundo que constantemente nos desafia. Ele nos mostra que podemos ter clareza de propósito e, ainda assim, nos perder no caminho. Que podemos valorizar o controle emocional e, ainda assim, ser dominados pela raiva em momentos de crise. Que podemos aceitar nosso passado e, ainda assim, ser assombrados por ele. Para aplicar essas lições em nossa própria vida, precisamos primeiro reconhecer que somos todos como Mustang em algum grau. Todos nós temos áreas onde nosso autocontrole é mais frágil do que gostaríamos de admitir. Todos nós temos feridas do passado que influenciam nossas decisões presentes de formas que nem sempre reconhecemos. Todos nós, às vezes, confundimos nossos desejos pessoais com princípios nobres, justificando ações questionáveis com racionalizações elaboradas. A prática estoica começa com a honestidade brutal consigo mesmo. Pergunte-se: onde estão minhas vulnerabilidades emocionais? Quais situações me fazem perder o controle que normalmente mantenho? Quais feridas do passado ainda não cicatrizaram completamente? Quais desejos pessoais estou disfarçando como princípios ou deveres? Essas perguntas são desconfortáveis, mas necessárias. Mustang eventualmente é forçado a confrontá-las quando seus amigos o impedem de se tornar um torturador. Nós podemos escolher confrontá-las voluntariamente, antes que uma crise nos force a fazê-lo. A segunda lição prática é sobre a diferença entre propósito e obsessão. Ter um objetivo claro na vida é valioso e estoico. Mas quando esse objetivo se torna a única coisa que importa, quando estamos dispostos a sacrificar nossa integridade e nossos relacionamentos em seu altar, cruzamos a linha para a obsessão.
Mustang frequentemente caminha nessa linha, às vezes cruzando-a. Pergunte-se: minha dedicação ao meu objetivo está me tornando uma pessoa melhor ou pior? Estou crescendo no processo ou apenas me consumindo? As pessoas ao meu redor estão sendo elevadas pela minha missão ou usadas por ela? A terceira lição é sobre a importância de ter pessoas que nos confrontem. Mustang seria um homem muito diferente, provavelmente muito pior, sem Hawkeye e seus outros aliados para mantê-lo em xeque. Os estoicos valorizavam a amizade filosófica, relacionamentos onde podemos ser honestos uns com os outros sobre nossas falhas e ajudar mutuamente no caminho da virtude. Todos nós precisamos de pessoas em nossas vidas que nos digam verdades difíceis, que nos impeçam de cruzar linhas que não deveríamos cruzar. Se você não tem essas pessoas, encontre-as. Se você as tem, valorize-as. A quarta lição é sobre aceitar nossas imperfeições sem usá-las como desculpa. Mustang sabe que é falho, mas não usa isso como justificativa para parar de tentar. Ele continua trabalhando para ser melhor, mesmo sabendo que nunca será perfeito. Essa é a atitude estoica correta. Não somos deuses, somos humanos. Vamos falhar, vamos cair, vamos nos desviar do caminho. O que importa é levantar, reconhecer o erro e continuar caminhando. A perfeição não é o objetivo. O progresso é. Roy Mustang é um espelho imperfeito que reflete nossas próprias imperfeições. Ele nos mostra que é possível ter grandes qualidades e grandes falhas simultaneamente, que podemos ser admiráveis em alguns aspectos e problemáticos em outros, que a jornada para a sabedoria e a virtude é longa e cheia de tropeços. Os estoicos não prometiam que a filosofia tornaria a vida fácil. Eles prometiam que tornaria a vida significativa. Mustang, com todas as suas lutas e contradições, vive uma vida intensamente significativa. Ele sofre, sim, mas sofre por algo que importa. Ele falha, sim, mas falha tentando fazer algo grandioso. No final, talvez a maior lição que Mustang nos oferece seja esta: não espere ser perfeito para começar a viver de acordo com seus princípios. Não espere resolver todas as suas questões internas antes de agir no mundo. Não espere ter certeza absoluta antes de se comprometer com uma causa. A vida não espera, o mundo não espera, e a pessoa que você pode se tornar não vai emergir da contemplação passiva, mas da ação imperfeita e do aprendizado constante. Mustang age, erra, aprende e age novamente. Isso é mais estoico do que qualquer pose de serenidade imperturbável. As chamas que Mustang controla são um símbolo poderoso. O fogo pode destruir ou iluminar, pode consumir ou purificar. A mesma energia que massacrou inocentes em Ishval é usada para proteger os que ele ama e lutar contra tiranos. O que mudou não foi o poder, foi a intenção, foi o propósito, foi a consciência por trás da ação. Nós também temos poderes, talentos, capacidades que podem ser usados para o bem ou para o mal. A filosofia estoica nos ajuda a direcionar esses poderes de forma virtuosa, a transformar nossas chamas internas em luz em vez de destruição. Mustang nos lembra que carregar o peso do passado não significa ser definido por ele. Que buscar o poder pode ser um ato de serviço se feito com as intenções corretas. Que o controle emocional é uma prática contínua, não uma conquista permanente. Que precisamos de outros para nos manter no caminho certo. Que a redenção não é um momento, mas um processo que dura a vida inteira. Essas são lições estoicas profundas, ensinadas não através de tratados filosóficos, mas através de uma história de ficção que ressoa com verdades universais sobre a condição humana. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado por seu passado, lembre-se de Mustang carregando o peso de Ishval enquanto continua marchando em frente. Da próxima vez que você sentir a raiva ameaçando consumir sua razão,
Lembre-se dele sendo confrontado por Hawkeye e escolhendo recuar da beira do abismo. Da